Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que Deus esteja presente aí no seu dia a dia, que você tenha conquistas ao lado do Senhor. E hoje vamos meditar em Salmo 37, o verso 23 e o 24, que diz: O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Então aqui vem falando o quanto Deus ele protege aqueles que são fiéis, aqueles que são justos, aqueles que são bons. Todas as vezes quando alguém te leva a pensar que você é uma pessoa besta, que não precisa ser bonzinho, que não precisa ajudar, que não precisa se compadecer do próximo, saiba que essas pessoas estão sendo usadas pelo inimigo, porque as pessoas que vivem o propósito do céu, as pessoas são muitas vezes consideradas como bestas. Muitas vezes você vai querer dar o troco, você vai querer pagar com a mesma moeda, você vai querer fazer o mal da mesma forma que a outra pessoa te fez o mal. Porém, você vai ouvir o Espírito Santo falar ao teu ouvido dizendo: não dá o troco. Quem cobra é Deus. Nas tuas orações, nas tuas madrugadas, leva ao Senhor cada pessoa que te feriu, que te machucou. Ora por ela, pede para que Deus vá ao encontro delas, para que Deus as transforme. Muitas vezes, uma pessoa que não tem Deus, às vezes até ouviu falar sobre Deus, às vezes até está dentro de uma igreja e diz amém, glória a Deus, mas não tiveram um encontro verdadeiro e pessoal com o Senhor. E essas pessoas muitas vezes vão machucar. Essas pessoas muitas vezes vão falar palavras ásperas, palavras ríspidas, porque essas pessoas não tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Ouvir falar sobre Deus, ler uma Bíblia, não significa nada. A transformação não é que Deus ele vai unicamente colocar você com as vestes do céu. Deus, a primeira coisa que Deus ele faz, quando temos um encontro verdadeiro com Ele, Ele transforma nosso coração. Ah, não, mas eu sou uma pessoa muito ignorante, eu sou assim. Deus, ele nos quer do jeito que estamos, mas Deus, ele não quer que a gente fique do mesmo jeito que a gente era. Isso significa se você era uma pessoa áspera, se você era uma pessoa ignorante, se você era uma pessoa barraqueira, se você era uma pessoa que não levava desaforo para casa. Quando você tem um encontro com Deus, Deus, ele transforma. Ai, não, mas eu nasci assim. Tudo são escolhas na nossa vida. Até onde você vai permitir que Deus ele transforme? É só suas roupas. Você só vai querer que Deus ele transforme suas roupas para quando as pessoas te verem de longe, elas dizem, ó, vai ali um cristão, uma cristã. Mas a partir do momento que as pessoas cheguem perto de você e você abre a sua boca, as pessoas percebem que você não pertence ao céu. Não permita que Deus ele transforme unicamente a tua roupa, mas principalmente o teu caráter e o teu coração. Porque quando você permite que Deus ele transforme tudo em você, a gente percebe o quanto Deus ele começa a se tornar importante na nossa vida. E também não existe essa história de dizer, ah, mas eu sou uma pessoa mansa e tranquila, calma, porém minhas roupas não condiz com o céu. Deus ele transforma de fora para dentro. E as pessoas que pertencem a Deus, eu não estou falando de uma denominação, eu não estou falando de uma placa de igreja, eu estou falando de pessoas destinadas a irem para o céu. Essas pessoas, elas são transformadas sim, de dentro para fora. Quando as pessoas olham de longe, elas veem que aquela pessoa pertence a Deus. Quando as pessoas chegam perto e começam a conversar, elas têm a certeza absoluta que somos pessoas do céu, que somos pessoas que tivemos um encontro verdadeiro com Deus. Então, te permita a ser reconhecida, tanto longe quanto perto, por uma pessoa que escolheu viver inteiramente para o reino de Deus. Não permita que a tua arrogância do passado te tire do céu. Não permita que o teu não levar desaforo para casa te tire do céu. O inimigo hoje em dia não está preocupado com pessoas que estão dentro da igreja, com pessoas que pregam, com pessoas que vão para o culto, com pessoas que louvam. O inimigo está preocupado com aquelas pessoas que têm relacionamento, com aquelas pessoas que têm entrega, com aquelas pessoas que em casa faz um pedacinho no céu. Satanás ele está preocupado com essas pessoas porque ele sabe que ele perdeu o direito no céu e ele sabe que essas pessoas
a cada dia, continuando servindo, adorando a Deus, elas vão a cada instante se aproximar mais da volta do Senhor Jesus. E quando Jesus voltar, essas pessoas têm toda a possibilidade do mundo de ir para o céu. Satanás, ele se ira porque ele sabe que ele perdeu a oportunidade e ele sabe que ele não tem mais a oportunidade de ir para o céu. E ele quer que eu e você a perca. Não te importa com aquelas pessoas que vão julgar, porque por mais que muitas vezes você exale o céu, existem muitas pessoas usadas de Satanás que vão falar, vão criticar, vão te punir, querer te caluniar, te defamar, mas não importa. O que importa é que Deus, ele sabe a teu respeito. Quando a gente temos isso fixado na nossa mente, no nosso coração, as coisas começam muitas vezes a nem fazer mais tanta importância. Ai, porque fulano falou isso e aquilo de você. Ai, porque fulano... Quem quer saber de fulano? Quando você tem um encontro de verdade com Deus, você não quer saber o que falam sobre você, você quer saber o que Deus sabe ao teu respeito. Você quer saber o que Deus, ele sabe, ele ouve, ele vê a cada dia que você faz. O que as pessoas falam não significa muita coisa. Até porque quem vai te levar para o céu é Deus. E ele unicamente precisa saber quem é você. Você precisa saber quem você é em Cristo. E você sabendo, Deus sabendo, o que os outros vão defamar, porque vai existir aliados do inimigo para querer te defamar. Só ora, entrega, te dedica à obra, te dedica ao teu ministério. Saiba que todos os dias o inimigo vai usar pessoas para tentar te derrubar, para tentar te desanimar. Mas segura nas mãos de Deus e segue rumo ao céu. A cada dia que passa é um dia a menos para a volta do Senhor Jesus. E eu e você precisamos estar preparados hoje, pois não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã é incerto. Eu vou deixar para ser transformada amanhã. Eu vou permitir que Deus me molde amanhã. Talvez amanhã não exista para você. Então, queira a transformação hoje, queira a restauração hoje, queira hoje ser uma nova criatura. Que Deus esteja conosco. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Um beijo no teu coração e fica com Deus.